Bom dia, hoje dia 19 de agosto de 2026, né? Estamos aqui na maratona da jornada da leitura da Bíblia capa a capa, hoje é número 172, ou seja, são 172 dias que nós estamos aqui fazendo a leitura da Bíblia capa a capa, e hoje nós temos a leitura de 1 Crônicas 6, 7, Efésios 4, Salmos 22 e Provérbios 19. E você é o meu convidado. Meu nome é Nivaldo Miranda e nós vamos iniciar aqui com uma oração. Senhor, clamo a Ti pelo sangue de Jesus, agradeço por esse dia, por esse amanhecer, por esse momento, por essa oportunidade, por esse agora de fazer a leitura da Tua palavra. Nos dê entendimento. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, amém, né? Então, nós vamos aqui para 1 Crônicas 6, versículo 1, os descendentes de Levi. E antes da gente falar um pouco desses descendentes de Levi, é importante que à medida que nós avançamos aí pelas genealogias, fica cada vez mais evidente que Deus está registrando uma história muito maior do que indivíduos isolados. 1 Crônicas foi escrito para um povo que havia retornado do exílio e precisava reconstruir a sua identidade. Por isso, antes de falar de reis, guerras e conquistas, Deus relembra as famílias, as tribos e as gerações. Cada nome registrado é uma prova de que Deus não esquece aqueles que fazem parte dos seus propósitos. Então, Crônicas 6, 1 Crônicas 6, versículo 1, os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buqui, e Buqui foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Geraías, e Geraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. Zadok foi pai de Aimás. Aimás foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote do templo de Salomão, construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. 1 Crônicas 6, versículos 16, outros descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel e o mais velho Abias.
Merari foi pai de Mali, Mali foi pai de Libni, Libni foi pai de Simei, Simei foi pai de Uzá, Uzá foi pai de Simeia, e Simeia foi pai de Agias, Agias foi pai de Asaías. 1 Crônicas 6, versículo 31, os levitas, cantores e músicos. São esses os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres da tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São esses os que ocupavam esse cargo. O grupo de famílias de Coate e Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel, Samuel era filho de Eucana, Eucana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliel, Eliel era filho de Toá, Toá era filho de Zufi, Zufi era filho de Eucana, Eucana era filho de Maate, Maate era filho de Amassai, Amassai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel, Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Zofonias. Zofonias era filho de Taate, Taate era filho de Assir, Assir era filho de Ebiasaf, e Ebiasaf era filho de Corá, Corá era filho de Isar, Isar era filho de Coate, Coate era filho de Levi, e Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era o filho de Berequias, Berequias era filho de Simeia, Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Beazéias, Beazéias era filho de Malquias, Malquias era filho de Etni, Etni era filho de Zera, Zera era filho de Adaías, Adaías era filho de Etan, Etan era filho de Zima, e Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etan, o grupo de famílias de Merari, era regente do terceiro coro. Etan era filho de Quise, Quise era filho de Abdi, Abdi era filho de Maluque, Maluque era filho de Esabias, Esabias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Ilquias, Ilquias era filho de Anzi, Anzi era filho de Bani, Bani era filho de Semer, Semer era filho de Mali, e Mali era filho de Muzi, Muzi era filho de Merari, Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração do lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finés, Finés foi pai de Abissua, Abissua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías, Zeraías foi pai de Mariote, Mariote foi pai de Amariá, Amariá foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimás. 1 Crônicas 6, versículos 54, as cidades dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão, e eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam às cidades foram dados a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Líbna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagem que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagem: Geba, Alemete e Anatote. Isto dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Asser, Naftali e Manassés do leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gad
e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam o território de Efraim, a cidade e seguintes cidades e as terras de pastagem: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa, Geser, Joquemeão e Bet-Oron, Ai, Jalom, Gat-Rimon. No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, cidade de Bazã e Astarote. No território de Zacar, Guedes, de Berate, Ramote e Anem. No território de Aser, Mazal, Abdon, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes e na região da Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono, Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Becer, no planalto, Jaza, Quedemote e Mefaz-ate. No território de Gate, Ramote, na região de Gileate, Manaim, Esbom e Ajazer. Então aqui nós lemos em 1 Crônicas 6, 80 versículos, que fala aqui então da genealogia das terras que foram entregues, né? Então aqui em 1 Crônicas nós vamos ler também o capítulo 7, capítulo 1, os descendentes de Issacar. Issacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.700. Uzi foi pai de um filho chamado Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos foram chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os homens dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Betá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioneai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediadel foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Biassar, Aissar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de uma tribo chamada Usim. Os descendentes de Naftali. Naftali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Gesser e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés, versículo 14 de 1 Crônicas 7.
Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Azriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, e mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. A Molequete, irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Maclá. Semida foi pai de 4 filhos, Aian, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Berede, Berede foi pai de Taate, Taate foi pai de Eliada, Eliada foi pai de Taate, Taate foi pai de Zabade, Zabade foi pai de Zutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles chamavam Ezer e Eliade, e foram mortos quando tentavam roubar gado dos moradores de Gate. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher e ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi para pai de uma filha chamada Seera. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo e Bet-Oron de cima, e Uzem Seera. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi o pai de Rezefe. Rezefe foi pai de Telá, e Telá foi pai de Tam. Tam foi pai de Ladã, e Ladã foi pai de Amiúde, e Amiúde foi pai de Elissama, e Elissama foi pai de Num, e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam, onde ficaram morando, incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã, e na direção oeste até Gesser, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém, Aia e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São estes os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Asser. São estes os descendentes de Asser. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber, Malquiel fundou a cidade de Birsavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Rotão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Rotão, seu pai, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram a sua Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Intran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Arada, Haniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Aser. Esses foram chefes de família, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Amém, né? Então aqui nós terminamos 1 Crônicas 6 e 7 do Velho Testamento, e nós vamos lá para o livro de Efésios. Efésios está no Novo Testamento e é o de número 4. Então aqui no livro de Efésios é importante a gente falar um pouco, né? Continuando esse livro de Efésios, nos 3 primeiros capítulos, Paulo explicou que somos em Cristo e tudo que recebemos pela graça. Agora o foco muda. A partir daqui ele começa a responder uma pergunta prática: como alguém que conhece a sua identidade deve viver?
a doutrina passa a gerar prática, né? Então ele faz essa pergunta aqui: como que alguém que conhece a sua identidade deve viver? Então nós vamos ver aqui Efésios 4, versículo 1, a igreja é o corpo de Cristo. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês e a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e um no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito e de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ele é quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Efésios 4, capítulo 17, a antiga vida, Efésios 4, versículo 17, a antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivo mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte da vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha. E se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, com os seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estavam sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra a vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como viver a nova vida? Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão, na fé, pois todos nós, membros do corpo de Cristo, Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça
com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Fechamos aqui então o Efésios 4 e vamos para o devocional. Hoje é Salmos de número 22. Salmos 22, angústia e louvor. Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Deus, por que me desabandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escuta quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não responde. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti, eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo e confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme, todos zombam de mim e me desprezam, todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua, balançando a cabeça. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue nos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como os touros, muitos inimigos me cercam, todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como os leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais força, sou como água derramada no chão, todos os meus ossos estão fora do lugar e o meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando e eles avançam contra mim como cachorros, e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem a terra, eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer, salva-me depressa, não deixes que esses cachorros me matem, livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens, então contarei à minha gente o que tem feitos. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo, louve a Deus, o Senhor, todos os que temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres e nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tem feito. Na presença de todos os que temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, ó Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei,
e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas nos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém? Então aqui a gente encerra Salmos 22 e nós vamos então para Provérbios 19, né? Então hoje é dia 19 e nós vamos ler Provérbios 19. Esse Provérbios aqui tem 29 versículos, se não me falha a memória, 29 versículos. Nós estamos aqui na segunda coletânea, né, que é do capítulo 11 ao capítulo 24, que é sobre os drivers dos sábios, né, ditos ou ditados dos sábios. E aqui começa no versículo 1 do Provérbios 19: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas os pobres não conseguem nem conservar os poucos que têm. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Então nós estamos aqui lendo Provérbios 19, versículo 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Isto se você parar de aprender, filhos, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zombra da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Amém? Então aqui finalizamos aqui a leitura de Provérbios 19, e o versículo que eu marquei e já postei no meu Instagram, no Stories, é o 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor, né? Então é Deus que vai decidir os nossos planos. Não seja soberbo,
não seja realmente nariz empinado, querendo falar eu sou mais, porque aqui quem decide é Deus, o Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos e entregar então a leitura de hoje. Senhor, a Ti rendo graça, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelo entendimento de tudo que nós lemos aqui. Eu sou grato, porque cada dia estou aprendendo cada vez mais. Abençoa as pessoas que entraram, toca no seu coração, dê uma experiência, transforma essas vidas e também abençoa as pessoas que vão assistir. Eu já agradeço assim, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Até amanhã.